Salve, irmãos, voltando com o áudio número 4, hoje falando sobre manipulação energética e as divisões e explanações das funções e responsabilidades dos médiuns dentro dos trabalhos de desobsessão. Lembrando mais uma vez que o ensinamento aqui é baseado naquilo que eu aprendi ao longo do tempo e naquilo que eu pratico e acredito. E mais uma vez eu reitero que eu não estou aqui para convencer ninguém de absolutamente nada. Pretendo tão somente compartilhar desses conhecimentos àqueles que se interessam e principalmente auxiliar aos irmãos de corrente da casa que eu dirijo. Nada além disso. Dito isto, nós podemos seguir. Então eu disse para vocês que nós falaríamos sobre manipulação energética e sobre as divisões e explanações das funções e responsabilidades do médium dentro dos trabalhos de desobsessão. Muito bem. Graças ao Olorum, a Umbanda é uma religião aberta. Aberta no sentido de não nos encapsular dentro de uma bolha religiosa. E com isso nós temos o privilégio de não sofrermos castrações mentais. Para mim isso é fantástico. E diga-se de passagem, foi uma das coisas que fez com que eu me apaixonasse pela Umbanda. E diante dessas possibilidades que tornam a Umbanda uma religião universalista, nós podemos aplicar não só apenas nos tratamentos de cunho obsessivo, mas de uma forma geral, muitos mecanismos potencializadores da cura, seja ela material, emocional, mental ou espiritual. Nós falamos não uma, nem duas vezes, que tudo se processa energeticamente. Aqui no plano material ou no plano astral, tudo tem início na emissão e na captação de energias. E se é energeticamente possível se constituir um determinado quadro, energeticamente também nós podemos revertê-los. Basta que para isso nós tenhamos as ferramentas certas. Quando eu me referi a Umbanda como sendo uma religião aberta, eu quis dizer que ela é uma religião expansiva e que aceita e agrega para si, fortalecendo todos que trabalham por ela e dentro dela, muitos saberes com raízes distintas que, somatizadas, criam um ambiente etérico de trabalho propício a nós e aos nossos guias. Dito isso, nós vamos primeiramente falar sobre os envolvidos dentro do processo ou do tratamento desobsessivo. Só assim nós compreenderemos que cada qual possui uma função e uma responsabilidade. Inicialmente, claro, dentro desse cenário é preciso que haja constatado um processo obsessivo. E sendo assim, que se tenha devidamente identificados obsedado e obsessor. Não vamos falar aqui nem de vítima nem de algoz, combinado? Nós já falamos sobre isso e, sinceramente, em nosso estágio, eu não creio que temos a capacidade de apontar um ou outro. Seguindo então, nós temos o que podemos chamar de primeiro membro da corrente desobsessiva, que seria o médium de frente. O médium de frente é aquele que dará passagem ao guia que o auxiliará energeticamente durante todo o processo. Normalmente esse guia é o guia-chefe da falange que estiver em terra. O médium de frente é o médium responsável por receber por incorporação esse guia, que justamente atuará desde a puxada do obsessor propriamente dita até uma possível intervenção, caso seja necessário. O médium de frente normalmente é aquele que está à frente dos trabalhos espirituais e a entidade, por sua vez,
Como eu disse, é a entidade de chefia dentro daquela falange que está em terra, ou a entidade delegada por ela. O segundo membro é o chamado médium de transporte. O médium de transporte é aquele que terá a responsabilidade de trazer por intermédio da incorporação a manifestação do obsessor. Resumidamente, o médium de transporte é aquele que tem a função de exercer a puxada do obsessor ou do sofredor. Detalhe: os médiuns de transporte ou de puxada devem possuir uma certa experiência dentro do processo, devendo assim serem capazes de discernir quando devem ou não expor a corrente de pensamentos e informações que lhes surgem à mente. O médium de transporte deve ter o preparo e saber exatamente quando interromper ou deixar fluir as comunicações que lhe chegam. A comunicação e a qualidade desta comunicação dependem muito dos médiuns de transporte. Os médiuns despreparados neste campo podem dar vazão a xingamentos e a certos comportamentos desnecessários durante as sessões, gerando com certeza o insucesso da mesma. O médium de transporte deve ter o equilíbrio perfeito entre oferecer a sua matéria e tomá-la de volta. Na minha opinião, um bom médium de transporte deve ser aquele capaz de segurar integralmente uma incorporação dentro dos procedimentos rotineiros de um terreiro, como descarregos, passes, orientações. A frequência vibratória muda, torna-se mais densa, porém o domínio do médium e a sua experiência deve prevalecer. O terceiro membro é o médium sustentador de corrente. Este, como o próprio nome diz, é o responsável por sustentar energeticamente e vibratoriamente o trabalho. O médium de sustentação deve estar sempre atento às suas responsabilidades. Por isso ele deve manter sempre a sua mente com objetivos positivos, mentalizando e projetando no ambiente etérico as energias capazes de envolver a todos que ali estão. Sustentar significa manter. Logo, o médium sustentador deve ser aquele capaz de manter o teor vibratório dos trabalhos, não deixando-se intimidar ou se amedrontar pelos comportamentos do espírito, e nem tampouco se distrair, preocupando-se com o desempenho deste ou daquele médium. Nós precisamos estar atentos porque muitas vezes os acontecimentos durante os processos de desobsessão são propositais e consistem em artimanhas dos espíritos, justamente para de uma forma ou de outra prejudicarem os trabalhos. O desequilíbrio do médium sustentador, como elo de uma corrente, gera toda uma descompensação vibratória dentro daquele ambiente, dificultando assim todo e qualquer resultado. O melhor a ser feito é focar a atenção em si, nos pensamentos e nas energias que devem ser projetadas. O médium de sustentação deve imaginar-se como emissor de uma luz incolor que inunda e engloba todo o ambiente. Preocupar-se com o que faz o outro médium é um erro grave para os médiuns de sustentação, porque distraídos abrem brechas que enfraquecem a firmeza de todo o trabalho. O quarto membro é o médium doador. O médium doador, também como o próprio nome sugere, é aquele que tem a responsabilidade de doar as energias específicas de acordo com o momento do trabalho. Normalmente os médiuns doadores são aqueles que têm facilidade em mentalizar determinadas energias tonalizadas pelas cores do espectro solar. Por exemplo, se um obsessor está muito agressivo ou revoltado, deve o médium doador saber administrar passes de luzes tonalizadas com a cor responsável por acalmá-lo. Um detalhe importante é que o médium doador deverá sempre projetar energias que vêm do alto, entrando por seu chakra coronário e sendo metabolizadas por toda a sua estrutura energética, tendo como resultado dessa metabolização a emanação que deverá ser projetada pelos chakras contidos nas palmas das mãos
do médium doador. É importante nesse momento nós falarmos um pouco sobre as cores energéticas provenientes do espectro solar. Cada um de nossos chakras presente na nossa estrutura energética é responsável por manipular uma das cores. Daí a conferirmos a este ou aquele chakra uma determinada coloração. Em realidade, os chakras possuem todas as cores, porém se acentuam neles aquelas que de fato os harmonizam. E é justamente nessas cores que nós temos a base de muitos tratamentos holísticos, como é o caso, por exemplo, da cromoterapia e da cristaloterapia. Deixando de rodeios agora, nós vamos falar um pouco sobre as cores que serão utilizadas durante esse processo. Como eu disse, são as cores que representam nossos principais centros de força, ou chakras. Então nós vamos ter o lilás, o índigo, o azul celeste, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. 7 cores, representando as cores do espectro e as cores dos nossos chakras. Um detalhe a ser lembrado é que quanto mais forte for a cor, mais intensa e densa será a sua energia. É importante também que a gente saiba nesse momento que cada cor projetada pelo médium produz um determinado resultado. Isso ocorre porque cada uma delas opera em uma determinada faixa de frequência vibratória. Lembram quando eu disse no áudio anterior que a espiritualidade de Umbanda trabalha com a contenção energética do espírito? Então, essa contenção energética ou magnética da qual eu me referi possui justamente base nessas frequências vibratórias. Agora eu vou comentar um pouco sobre essas 7 cores já mencionadas, de modo que a gente possa compreender como cada uma reage energeticamente durante o processo. O lilás. O lilás, etericamente, é um potente neutralizador de energias negativas. Ele pode ser utilizado tanto no ambiente onde ocorre a desobsessão, pelos médiuns sustentadores, quanto pelo médium doador, que pode direcioná-lo ao obsessor ou ao obsedado. O lilás pode também ser utilizado como cauterizador em processos de perdas energéticas. Em algum momento, durante as aulas presenciais, eu disse que alguns espíritos, quando deixam repentinamente a vida física por um acidente brusco ou pelas vias do suicídio, apresentam na vida extracorpórea a mesma deficiência da qual tiveram consciência antes de desencarnarem. Para ficar mais fácil de entender, um espírito que teve, por exemplo, a sua vida terminada por um acidente onde teve amputada uma de suas pernas, perispiritualmente ele acorda no astral com a mesma deficiência. Quando esses espíritos por algum motivo se encostam ou iniciam processos obsessivos com o encarnado, a tendência é que este encarnado passe a sentir exatamente o mesmo desconforto que o espírito sente, passando então a reclamar de dores, muitas vezes injustificáveis aos olhos da medicina. Nós já tivemos na casa, por exemplo, há pouco tempo, e isso os filhos da casa podem afirmar e narrar com melhores detalhes, a manifestação de um espírito suicida, com parte da cabeça perispiritual destruída pelo tiro. Nesses casos, o lilás é muito bem-vindo, porque ele acaba funcionando como um cauterizador energético, abrindo campo para que ocorra uma provisória reconstrução perispiritual. Eu digo provisória porque uma coisa não finda a outra. Cometendo o suicídio, o indivíduo adquire débitos com a lei maior e, principalmente, com o seu histórico kármico. Quando eu digo reconstrução provisória, de fato é provisória, pois serve apenas para que aquele espírito, naquele momento, possa ser removido do estágio em que ele se encontra. Depois de socorrido e elucidado de suas falhas, o espírito é preparado para novas sequências reencarnatórias, dentro das quais muitas vezes ele sequer chega a nascer, tendo seus corpos naturalmente abortados depois de um certo período gestacional. Isso ocorre justamente para que haja a reconstrução definitiva
do perispírito lesionado. Muitos desses espíritos, após muitas reencarnações neste mesmo processo, reencarna com sérios problemas envolvendo os membros lesionados. No caso desse espírito referido, que teve o suicídio por arma de fogo, fortes são as chances dele reencarnar em uma matéria mentalmente debilitada. Então, resumindo, no astral, o violeta serve como neutralizador, cauterizador e higienizador de feridas. Seria algo como um forte antibiótico. Agora o índigo. O índigo ele pode ser utilizado em processos onde ocorrem fissuras com perdas energéticas. Ele vai acabar funcionando como uma espécie de coagulador de uma hemorragia energética que estivesse impedindo o espírito de restituir suas forças. Tomando o exemplo anterior do espírito que mentalmente plasmou uma deficiência ou um mutilamento perispiritual, nós poderíamos utilizá-lo como estancador daquilo que é visto pelo espírito como sangue, mas que na realidade é fruto de sua própria projeção mental. A próxima cor é o azul celeste. Uma das principais atuações do azul celeste é como calmante. Fora isso, ele pode ser utilizado também como equilibrador, como analgésico, como regenerador, como absorvedor, como fixador e como reajustador. Como regenerador, pode ser utilizado na ideoplastia dos membros perispiritualmente amputados, como foi descrito no exemplo anterior. Então nós poderíamos usar o azul logo após o uso do lilás, em passes longitudinais. Podemos utilizá-lo ainda nos auras tanto do obsessor quanto do obsedado, buscando reequilibrá-los. Como fixador energético, nós podemos utilizá-lo após aplicarmos qualquer outra projeção de cor, o que fará com que a mesma seja melhor fixada. Por exemplo, eu apliquei a cor verde. Eu gostaria de uma fixação dessa cor. Logo após a aplicação do verde, eu aplico o azul celeste. No caso da sua qualidade reajustadora, ela serve para remover os excessos e corrigir eventuais erros durante as aplicações. Logo é prudente utilizarmos após a aplicação de qualquer outra cor o azul celeste. Um detalhe a ser observado é que, diferente do lilás, que eu disse que poderia ser projetado no ambiente pelo médium sustentador, o azul não é recomendado, exceto se houver um caos instituído. Caso contrário, o azul pode gerar um certo torpor, um efeito anestésico, beirando o depressivo, provocando diversas distrações entre os presentes. Então, definitivamente, não é aconselhável se utilizar o azul projetado no ambiente. Vamos falar um pouquinho do verde agora. O verde ele é harmonizador, é equilibrador, é regenerador, é relaxante, isolante e principalmente é um poderoso antisséptico. Ou seja, para limpar qualquer tipo de energia, eu utilizo o verde. Para relaxar principalmente espíritos sofredores que normalmente incorporam em posição fetal, eu também uso verde. O verde não possui contraindicação e pode ser perfeitamente projetado pelo médium sustentador. Inclusive, é a cor ideal para o início dos trabalhos, porque além dela limpar o ambiente, ela promove também o equilíbrio e a harmonização. Como equilibrador, ele pode ser projetado no campo psíquico, estando o espírito encarnado ou não. Como isolador energético, ele é capaz de conter energias sem que se corra o risco de que elas se espalhem por toda a teia etérica. Mas como eu disse, o verde é sobretudo um poderoso antisséptico. É através dele que nós fazemos a limpeza de miasmas e de eventuais lavas astrais. Passamos agora para o amarelo. O amarelo tem em sua principal função a de tonificar, fortalecer,
energizar. O amarelo possui uma energia reativadora e estimuladora. Ele pode ser utilizado também como purificador, quando bem direcionado. Em geral, ele deve ser utilizado sobre indivíduos que apresentam um nível energético baixo. O amarelo é exatamente o oposto ao azul celeste. Enquanto o azul acalma, o amarelo estimula. Ele pode ser utilizado em ambientes, porém, seguem as mesmas regras do azul. Acaso haja dentro deste ambiente mentes já acaloradas, com um certo grau de agitação, ele pode intensificar essa situação. Aplicado, por exemplo, na altura do chakra gástrico e finalizado com azul celeste, ele pode atuar como um purificador daquela região. Ele age também como desintegrador de amarras energéticas, muito comuns em espíritos que possuem manifestações mais bruscas. Isso não quer dizer que nós devemos soltá-los energeticamente falando, pois se assim eles chegam trazidos pela espiritualidade, eles sabem muito bem o que fazem. Acontece que às vezes é necessário utilizar esse recurso para que possamos convencê-los de que eles podem seguir um novo caminho libertos, para que eles possam ter essa sensação de liberdade. Próxima cor, laranja. O laranja atua exatamente como o amarelo. Ele também é uma cor energizadora, porém, ele possui uma densidade frequencial, ou seja, ele possui ondas de frequências mais fortes que o amarelo. Por esse motivo, a gente deve utilizá-lo apenas em casos bem específicos e sob a supervisão da entidade que estiver à frente dos trabalhos. Devido o laranja possuir essa densidade vibratória, é sugerido que antes do seu uso, ele seja precedido pelo uso do amarelo. Chegamos então no vermelho. O vermelho, a exemplo do laranja, é uma cor bastante densa. A frequência do vermelho é capaz de ativar, acelerar, desobstruir ou vitalizar. Por isso, sem o devido conhecimento, é uma cor altamente perigosa, vibratoriamente falando. Dificilmente nós projetamos o vermelho puro e sem a supervisão de uma entidade de chefia em terra. Ao invés disso, quando necessário, utilizamos o rosa, que seria uma espécie de diluição energética do vermelho. O rosa também possui, claro, em quantidades menos agressivas, a função de ativar, de acelerar, de desobstruir e de vitalizar. Portanto, o vermelho sem a supervisão de um guia e sem a necessidade de fato, não deve ser aplicado. Fechando então, em alguns momentos das aulas presenciais, quando nós falávamos um pouco sobre ervas, eu disse aos presentes que nós poderíamos utilizar alguns elementos que agiriam dentro dos compostos como potencializadores de banhos e de defumações. No caso dos banhos, nós mencionamos a canela, o anis, o cravo, e nos preparos para a defumação mencionamos as resinas, como a mirra, o incenso e o beijoim. Nos vegetais, então, esses elementos agem como potencializadores. Agora, em se tratando de cores, energeticamente falando, podemos potencializá-las utilizando arestas de dourado. Então, para que vocês entendam, digamos que eu queira potencializar uma limpeza energética. Nós sabemos que a cor indicada para uma limpeza, para uma asepsia, é o verde. Digamos que eu queira potencializar este verde. Então é simples. Eu projeto o verde e no seu entorno eu projeto a cor dourada. Com isso eu potencializo a ação do verde. Digamos que eu quisesse potencializar o azul. Eu projeto o azul e no seu entorno uma aresta dourada. E assim sucessivamente pode ser feito com todas as cores. Lembrando sempre que nós estamos falando das cores adotando a significância cromoterápica. A diferença é que aqui nós estamos aplicando essa terapia em caráter energético, sobre os espíritos desencarnados. Em suma, estamos potencializando energeticamente um trabalho de desobsessão. O quinto membro é de extrema importância para o sucesso do tratamento. É chamado de médium doutrinador.
Como já falamos nos áudios anteriores, o doutrinador é aquele que doutrina, que informa, que explica, que busca estabelecer um diálogo através do contato verbal. Dele, ou melhor, das respostas que brotarem de suas indagações, depende a atuação de todos os outros médiuns que ali estão. Mas para que isso aconteça, é preciso muita paciência e persistência. Lembrem-se que para o espírito nós somos desconhecidos. Normalmente, nesses momentos, eles estão muito confusos, assustados, receosos e principalmente desconfiados de tudo e de todos. Tudo deve ser colocado de uma forma simples e bastante objetiva. Nós precisamos, sobretudo, ganhar vagarosamente a confiança daquele irmão, que pode, antes daquele momento, ter perambulado por anos dentro do astral, sofrendo toda sorte de abuso, de ataque e de dores. Então, paciência e persistência são as palavras de ordem para um bom doutrinador. Nós falaremos um pouco mais sobre esse assunto no próximo áudio, trazendo então alguns modelos de doutrinação a fim de auxiliá-los nessa valorosa tarefa. Então, por hoje, fechamos o nosso assunto aqui. Meu saravá fraterno a todos. Que Oxalá e os sagrados orixás possam abençoá-los. Axé.